Em uma era de turbulência espiritual e moral, quando o povo de Israel vagava sem direção, um homem surgiu para mudar o curso da história. Samuel, o último dos juízes e o primeiro dos grandes profetas, nasceu em um momento crucial para a nação israelita. Sua história é um poderoso testemunho do amor incondicional de Deus e de como Ele usa pessoas comuns para realizar propósitos extraordinários. Você já se sentiu perdido, sem rumo, como se Deus estivesse em silêncio? Já se perguntou por que algumas orações parecem não ser respondidas? A trajetória de Samuel nos mostra que, mesmo nos momentos mais sombrios, Deus está trabalhando nos bastidores, preparando algo grandioso. Prepare-se para uma jornada que desafiará suas crenças, provocará sua fé e o inspirará a enxergar a mão de Deus em sua própria vida. Nossa história começa em um período conturbado. Da história de Israel, vivia uma das épocas mais sombrias de sua história. O tempo dos juízes estava chegando ao fim, e o que restava era um povo sem direção. Não havia rei, não havia liderança firme, e cada um fazia o que achava certo aos seus próprios olhos. A idolatria havia se espalhado, e a conexão com Deus estava enfraquecida. Era um ciclo interminável de desobediência, opressão e arrependimento passageiro. Em meio a essa crise, havia uma mulher chamada Ana. Ela era estéril e, em sua dor, fez uma promessa a Deus. Se ele lhe desse um filho, ela o entregaria para servi-lo por toda a vida. Deus ouviu sua oração e assim nasceu Samuel. Diferente dos outros meninos, ele não cresceu em uma casa comum. Desde pequeno, foi levado ao templo para ser criado pelo sacerdote Eli e aprender sobre as coisas sagradas. Enquanto Samuel crescia, algo mais acontecia em Israel. Os sacerdotes, que deveriam ser guias espirituais do povo, estavam corrompidos. Os filhos de Eli abusavam de sua posição, desrespeitavam os sacrifícios e ignoravam a Deus. Eli, já velho, não conseguia mais controlá-los, e isso trouxe ainda mais distanciamento entre Deus e o povo. Foi nesse contexto caótico que Samuel começou sua jornada. Um menino dedicado a Deus, vivendo em um templo onde a fé havia sido deturpada. Mas o que ninguém sabia é que Deus estava prestes a agir. Algo aconteceria que mudaria a vida de Samuel para sempre e redefiniria o futuro de Israel. Samuel cresceu dentro do templo, aprendendo os rituais, ouvindo as histórias sagradas e observando tudo ao seu redor. Mas, apesar de estar rodeado por símbolos de fé, ele ainda não conhecia Deus de forma pessoal. Até que, em uma noite comum, algo extraordinário aconteceu. Samuel estava dormindo quando ouviu alguém chamá-lo pelo nome. Ele se levantou imediatamente e correu até Eli, acreditando que o sacerdote o chamara. Mas Eli, ainda sonolento, respondeu: "Eu não te chamei. Volte a dormir." Confuso, Samuel voltou para sua cama. Pouco tempo depois, a voz o chamou novamente: "Samuel." Mais uma vez, ele correu até Eli e novamente ouviu que não havia sido chamado. Isso aconteceu pela terceira vez, até que Eli percebeu o que estava acontecendo. Ele então disse a Samuel: "Se te chamarem de novo, diga: 'Fala, Senhor, porque o teu servo ouve.'" E assim, pela quarta vez, Deus chamou Samuel. Agora, em vez de correr até Eli, ele respondeu como o sacerdote o instruíra. Naquele momento, Deus falou com ele pela primeira vez, entregando uma mensagem difícil: um juízo sobre a casa de Eli. Os filhos do sacerdote haviam corrompido o sacerdócio, e Deus não mais toleraria sua maldade. Na manhã seguinte, Samuel acordou angustiado. Como poderia contar a Eli algo tão grave? Mas o sacerdote insistiu para que ele não escondesse nada. Com coragem, Samuel revelou tudo o que Deus lhe dissera. Eli, resignado, reconheceu que aquilo era a vontade do Senhor. A partir desse dia, Samuel nunca mais foi o mesmo. A voz de Deus se tornou sua guia, e ele passou de um simples menino no templo a um verdadeiro profeta. Com o tempo,
Todos em Israel reconheceram que Deus estava com ele e nenhuma de suas palavras caía por terra. Mal sabia Samuel que seu chamado era apenas o começo. Em breve, ele enfrentaria desafios ainda maiores, lideraria um povo rebelde e teria que tomar decisões que mudariam a história de Israel para sempre. Com o passar dos anos, Samuel se tornou a principal referência espiritual de Israel. Diferente dos sacerdotes corruptos que vieram antes dele, Samuel era íntegro e sua liderança trouxe um novo tempo para o povo. Ele não apenas transmitia a vontade de Deus, mas também guiava Israel em tempos de crise. E a primeira grande prova de sua liderança veio quando os filisteus, inimigos históricos de Israel, avançaram contra o povo. Durante anos, Israel os enfrentou, mas, sem a direção de Deus, foram derrotados repetidas vezes. Em uma dessas batalhas, algo trágico aconteceu. A Arca da Aliança, o símbolo da presença de Deus entre o povo, foi capturada pelos inimigos. Aquilo representava não apenas uma derrota militar, mas também uma humilhação espiritual. Os filisteus, porém, não sabiam com o que estavam lidando. Em pouco tempo, começaram a sofrer com pragas e desastres em suas cidades. Apavorados, decidiram devolver a arca para Israel, reconhecendo o poder do Deus de Samuel. Mas, apesar do retorno da arca, Israel continuava espiritualmente fraco. O povo oscilava entre servir a Deus e seguir os ídolos das nações vizinhas. Foi então que Samuel tomou uma atitude decisiva. Ele convocou todo o povo e fez um chamado ao arrependimento. Disse que, se realmente quisessem a ajuda de Deus, precisariam abandonar seus falsos deuses e voltar-se inteiramente para ele. O povo atendeu ao chamado e naquele dia Samuel ofereceu um sacrifício e orou por Israel. Enquanto isso, os filisteus mais uma vez marchavam contra eles. Mas dessa vez, algo diferente aconteceu. Enquanto Samuel clamava, Deus respondeu. Uma tempestade avassaladora caiu sobre os inimigos, lançando-os em confusão. Israel, fortalecido, derrotou os filisteus e a paz foi restaurada. E a partir desse momento, Samuel passou a ser não apenas um profeta, mas também o juiz de Israel. Ele não governava como um rei, nem comandava exércitos, mas sua liderança espiritual e sua conexão com Deus mantinham o povo unido. Por anos, Israel viveu em relativa estabilidade sob sua orientação. Mas o povo queria algo mais, e foi aí que surgiu um pedido que mudaria tudo. Israel queria um rei como todas as outras nações tinham, e para Samuel, aquilo foi uma grande decepção. O tempo passou, e a liderança de Samuel manteve Israel em segurança. Mas, apesar da paz, o povo não estava satisfeito. Eles olhavam para as nações vizinhas e viam reis poderosos governando com exércitos grandiosos. Então, foram até Samuel com um pedido direto. Queremos um rei sobre nós, assim como todas as outras nações. Aquilo partiu o coração de Samuel. Durante anos, ele ensinou que Israel não precisava de um rei humano, pois Deus era seu verdadeiro governante. Mas agora, o povo queria seguir outro caminho. Samuel orou a Deus, esperando uma resposta. E Deus disse algo surpreendente. Não foi a você que rejeitaram, mas a mim. Mesmo sabendo que aquilo não era o melhor para o povo, Samuel obedeceu a Deus e começou a busca pelo primeiro rei de Israel. E foi então que surgiu Saul. Ele era alto, forte e impressionante à primeira vista. Quando Samuel o viu, Deus lhe revelou: "Este é o homem que governará o meu povo." Samuel ungiu Saul em segredo, derramando óleo sobre sua cabeça e dizendo: "O Senhor te ungiu como líder sobre Israel." Depois disso, Saul foi apresentado ao povo de forma pública e sua aparência imponente logo conquistou os corações dos israelitas. Ele parecia ser a escolha perfeita. No início, Saul demonstrou ser um bom rei. Liderou Israel em batalhas e conquistou vitórias importantes.
mas, com o tempo, começou a desobedecer a Deus. Sua arrogância e impaciência o levaram a tomar decisões erradas e, em um momento crítico, ignorou a ordem de Samuel e realizou um sacrifício que não lhe cabia fazer. Quando Samuel chegou, viu que Saul havia agido por conta própria e disse palavras duras. Você agiu tolamente. Se tivesse obedecido, Deus teria estabelecido seu reinado para sempre. Mas agora, seu reino não permanecerá. A rejeição de Saul por Deus foi o começo de sua ruína. E enquanto ele ainda reinava, Deus já havia escolhido outro para ocupar seu lugar. O reinado de Saul estava chegando ao fim, mesmo que ele ainda ocupasse o trono. Sua desobediência e sua impaciência haviam custado sua aliança com Deus. E Samuel, que havia depositado tanta esperança nele, ficou profundamente abalado. Mas Deus não permitiu que ele se lamentasse por muito tempo. Até quando você terá pena de Saul? Levante-se e vá à casa de Jessé, pois escolhi um novo rei. Samuel obedeceu e viajou até Belém. Lá encontrou Jessé e seus filhos. O primeiro a se apresentar era forte e de aparência nobre, e Samuel logo pensou: certamente este é o escolhido. Mas Deus o corrigiu. O homem vê a aparência, mas eu vejo o coração. Um a um, os filhos de Jessé passaram diante de Samuel, mas nenhum era o escolhido. Então Samuel perguntou: você não tem mais filhos? Jessé respondeu: há ainda o mais novo, mas ele está cuidando das ovelhas. Quando Davi apareceu, Deus disse a Samuel: é este. E ali, diante de sua família, Davi foi ungido. O Espírito de Deus se apoderou dele, enquanto, ao mesmo tempo, se afastava de Saul. A partir daquele momento, o destino de Israel começava a mudar. O rei escolhido por Deus já havia sido ungido, e era apenas questão de tempo até que ele assumisse o trono. Enquanto isso, Saul se afundava cada vez mais em sua própria destruição. Samuel, por sua vez, cumpriu sua missão. Ele havia guiado Israel, escolhido reis e preparado o caminho para um novo tempo, mas sua jornada estava chegando ao fim. Samuel viveu para ver a transição mais importante da história de Israel. Ele foi o último juiz, o profeta que ouviu a voz de Deus desde a infância e o homem responsável por ungir os primeiros reis da nação. Sua liderança manteve o povo no caminho certo por muitos anos, mas sua missão não era garantir o poder dos homens, e sim a vontade de Deus. Ele viu Saul ascender e cair. Ungiu Davi em segredo, preparando o próximo grande líder de Israel. E quando chegou sua hora, partiu como um homem respeitado por toda a nação. Mesmo após sua morte, sua influência continuou. Davi, o maior rei de Israel, carregava a marca de sua unção. Samuel nos ensina que ouvir a voz de Deus pode mudar não só um destino, mas o rumo de toda uma geração. A história de Samuel não é apenas sobre um profeta ou um juiz. É sobre um homem que, desde criança, aprendeu a ouvir a voz de Deus e nunca desviou desse caminho. Ele viveu em tempos turbulentos, enfrentou desafios enormes e teve que tomar decisões difíceis, mas sempre permaneceu fiel ao propósito que lhe foi dado. Samuel nos ensina que Deus não escolhe pessoas pela aparência ou pela posição, mas pelo coração. Ele prova que um único indivíduo, quando guiado pela voz de Deus, pode transformar uma nação inteira. E agora fica a pergunta: assim como Samuel ouviu e obedeceu, será que nós também estamos atentos à voz de Deus em nossas vidas? Se essa história te impactou, compartilhe com alguém. Até o próximo vídeo.